Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, seguinte, gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês alguns erros que eu cometi quando eu usava Enê. Sim, gente, apesar de eu ter muita experiência com Enê, apesar de eu falar bastante sobre ele, eu também cometi os meus erros, assim como a grande maioria de vocês devem cometer algum desses erros também. Então, dito isso, simbora ao vídeo. Bom, se você for novo ou nova aqui nesse canal, eu convido você a se inscrever nesse canal maravilhoso, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo, a deixar um comentário aqui também e, caso queira, me siga nas redes sociais. Dito isso, sim, então vamos lá, gente. Como eu falei na introdução desse vídeo, tá? Eu vou contar alguns erros que eu cometi durante o uso do Enê. Só que, assim, gente, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Quando eu percebi que estava usando de maneira errada, né, que eu estava cometendo esses erros, eu já corrigi eles logo em seguida, tá bom? E assim, eu acho que muitos de vocês devem se identificar com algum erro que eu vou citar aqui, tá bom, gente? Então, se você estiver cometendo algum desses erros, pare imediatamente e faça o correto que eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo também, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro erro que eu tenho que falar pra vocês que eu cometi usando o Enê, que pra algumas de vocês talvez não seja um erro, mas pra mim foi, é o fato de eu deixar o meu cabelo extremamente liso. Sim, aquele liso japonês, aquele liso índia, como você preferir. Por que, gente, que isso foi um erro? Por causa do seguinte, eu não conseguia prender o meu cabelo, gente, eu não conseguia fazer penteado com o meu cabelo. Até mesmo se eu fosse prender o meu cabelo na xuxinha, por exemplo, não dava certo porque ele se soltava inteiro. E por conta disso ele perdeu muito volume, sabe, gente? Porque o meu cabelo, como vocês podem perceber, ele é bem volumoso, tá? Só que quando eu comecei a usar o Enê, eu queria ter aquele cabelo liso, escorrido, parecendo macarrão espaguete, era isso que eu queria. Só que eu não sabia das consequências dessa minha escolha, porque, como eu falei pra vocês, eu não conseguia prender meu cabelo, gente, eu não conseguia fazer penteado, eu tentava fazer cacho no meu cabelo, sabe, cachapinha, né, fazer ondas, na verdade. E não dava nada certo, nada segurava no meu cabelo. Gente, era terrível. Eu lembro que quando eu lavava o cabelo, né, ele ficava um pouco mais volumoso. E eu adorava quando eu lavava o meu cabelo, ele ficava com esse volume. Só que quando ele começava a secar, ele ia murchando, murchando, murchando. E isso começou a me incomodar bastante. Eu até tentei evitar de ficar fazendo muito retoque de raiz. Eu aplicava menos Enê no meu cabelo, né. Então assim, eu vou deixar uma dica com vocês. Não fique com o cabelo extremamente liso, porque assim, no começo realmente é muito bonito, é muito legal, é uma praticidade incrível, só que depois, gente, você começa a ter muito problema, pelo menos eu tive muito problema, porque, que nem eu falei, eu não conseguia prender, não conseguia fazer nada, na época do calor, gente, era terrível, terrível, porque eu queria erguer o cabelo, fazer um rabo de cavalo, né, só que eu não conseguia porque o cabelo não parava, era eu prendendo a xuxinha que ele soltava, entendeu? Então era terrível. Segundo erro que eu cometi, gente, com o Enê, tá bom? É o fato de eu ficar fazendo muita troca-troca de Enê. Por quê? Eu trocava de Enê pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Só que aí, gente, o que aconteceu? Eu tive queda, tá? Eu tive queda com o Ultra Negro da Divina Dama. Ele acabou me causando queda, que foi, acho que, um dos últimos Enês que eu acabei testando. E eu tratei a queda, tá, gente? Assim, eu nunca tive quebra com o Enê, mas eu tive essa queda com o Ultra Negro. E eu já tratei essa queda. Quando eu percebi que o meu cabelo tava caindo um pouco mais, eu já fui fazendo o tratamento correto, né? Porque tem algumas meninas que começam a ver sinal de queda e decide tratar depois de 5 meses usando o Enê. E depois começa a cair tufos e tufos. Eu não, eu percebi que o meu cabelo tava caindo um pouco mais e já comecei a tratar e eu consegui me livrar da queda. Depois disso, gente, que eu fiquei até em choque um pouco, né, porque eu tive queda, eu resolvi me estabilizar no Enê da Amazônia da Divina Dama, né? Tanto é que depois eu não trouxe mais resenha pra vocês, porque eu decidi que eu ia parar de ficar testando tanto Enê no meu cabelo. Apesar de eu dar o tempo de pausa certinho, fazer os tratamentos corretos, eu tive essa queda, então eu decidi me estabilizar no da Amazônia mesmo. Só que esse foi o meu segundo erro e eu acho que a grande maioria de vocês comete esse erro, né? Porque eu recebo muita mensagem aqui no canal de meninas falando assim, ah, eu quero trocar do NXY. A mesma pessoa que manda isso passa um mês e já quer trocar de novo de Enê, entendeu? Então não fica nessa troca-troca de Enê porque é perigoso, tá, gente? É perigoso. Terceiro erro também que eu cometi usando o Enê foi o seguinte, gente, depois que eu cheguei, né, no meu liso perfeito, de vez eu ficar protegendo o meu comprimento com creme, eu protegia com óleo de coco. Só que o que aconteceu, gente? O meu cabelo ele começou a ficar no comprimento e pontos um pouco mais rígido, ele já não tinha aquela emoliência, sabe? Eu jogava ele assim, ele caía bem duro mesmo, por conta do excesso de óleo, por causa do retoque de raiz. E quando eu percebi isso, eu fui testando máscaras, né, máscaras baratinhas, como da Scala, da Nuvex, até finalmente eu chegar no Iamasterol, tá, gente? Eu peguei o Iamasterol, testei e gostei muito do resultado. Então, assim, se você
usa óleo para proteger as pontas do cabelo, não use sempre, tá, gente? Porque uma hora o seu cabelo vai começar a ficar rígido e pode sim acontecer, sim, do seu cabelo quebrar, tá? Por conta do excesso de óleo no comprimento. Então, use creme, tá, gente? Creme é a melhor solução aí para você que quer fazer o retoque de raiz ou para você que está iniciando no retoque de raiz. Parta para os cremes. E eu indico o Yamasterol, porque o Yamasterol, ele é um creme super levinho, tá? Que espalha com muita facilidade e ele protege muito bem o comprimento e pontas, tá? Então fica aí a minha dica para vocês. Quarto erro também que eu cometi usando o Enê, tá, gente? Que é o seguinte, eu não cortei as pontas do meu cabelo, tá? Como assim, Priscila? É por causa do seguinte, gente. Quando a gente vai usando uma química, independente se for o Enê, progressiva, tudo e tal, as nossas pontas, querendo ou não, elas vão dando uma afinada. E as minhas pontas ficaram um pouquinho mais finas mesmo. Só que eu decidi, nessa época, né, que eu ia deixar o meu cabelo crescer. Tanto é que, gente, o meu cabelo, quando eu usava Enê, eu deixei ele ficar mais ou menos até a altura aqui do início da costela. Só que, gente, por mais que eu tivesse os tratamentos, por mais que eu gastasse meu dinheiro com máscaras um pouco mais caras, as minhas pontas não estavam tão boas. Elas já estavam ficando com um aspecto um pouco mais ressecado, sabe? E eu esperei muito tempo para cortar o cabelo. Isso foi um erro muito grande, porque tirava aquele aspecto de cabelo saudável, sabe? Porque, querendo ou não, gente, é muito importante que você corte as pontas do seu cabelo, nem que se for a cada 3 meses ou 2 vezes por ano, mas corta, tá? Porque ela dá um aspecto mais saudável pro seu cabelo. E o meu não, eu fui deixando ele crescer e as pontas sempre ficavam me incomodando, só que eu não queria cortar o cabelo. E quando eu cortei o cabelo, que eu fiz o primeiro corte aqui no canal, eu senti que o meu cabelo ele ficou com um aspecto muito mais saudável. Tanto é que eu recebi muitos elogios depois que eu cortei o cabelo, né? Cortei as pontas dele. Muita gente mandou mensagem falando que tava com o aspecto realmente mais bonito o cabelo. Então, assim, gente, se você tá com as pontas com a saúde mais ou menos, é melhor você cortar elas, tá? Dica aqui pra vocês, tá? Um conselho aí pra vocês. Quinto erro também que eu vou falar pra vocês é de retoque de raiz, tá, gente? Por quê? Assim, eu tinha muita preguiça de ficar retocando a raiz. Eu acho que todo mundo tem preguiça, né, de fazer esse retoque de raiz. Porque, querendo ou não, gente, o Enê ele lambuza, faz uma sujeiraiada, né? Só que um erro que eu cometia muito, e depois eu parei de fazer isso aqui no canal, eu fazia o meu retoque de raiz, gente, basicamente 3 vezes no mês, tá? E por que que isso é errado, né? Por que que eu considero que foi um erro meu? Por causa do seguinte, gente, porque eu deixava o meu cabelo cada vez mais liso com isso, sabe? E eu retocava por conta do seguinte, o meu cabelo, ele é um cabelo extremamente resistente a alisamento, tá? Então, eu ficava sempre com medo da minha raiz ficar muito estufada com aquele cabelo extremamente liso, dá aquela diferença muito gritante. Por conta disso, eu decidia sempre optar por fazer um retoque mais constante. E isso era muito desgastante pra mim, tá? Eu sujava muita coisa, também não tinha muita paciência pra fazer o retoque de raiz. Tirando também que fazer retoque 3 vezes no mês, né, gente? Porque eu fazia um retoque por semana praticamente, né, deixava o meu cabelo com muito frizz. Eu tinha muito problema com frizz quando eu usava o Enê. Depois que eu comecei a diminuir, que eu comecei a fazer uma vez só por mês o retoque de raiz, o meu frizz ele foi melhorando bastante, mas esse erro, gente, eu não aconselho ninguém a fazer, porque tem meninas que me mandam mensagem falando, ai Priscila, eu faço retoque de raiz 4 vezes no mês, toda semana eu tô aplicando. Gente, não faça isso, tá? Porque vai causar, sim, um certo frizz, pode fragilizar muito o cabelo, tá? E eu fazia isso no começo, tá, gente? Que foi o começo do retoque de raiz meu. Principalmente quando eu queria resenhar Enê pra vocês, eu ficava sempre com essa constância de retoque de raiz pra trazer uma resenha bem detalhada do Enê. Então, é um erro que eu considero, assim, que é um erro... Gente, é um erro, assim, que ele pode se tornar um erro grave, tá? Porque ele pode, sim, ressecar o cabelo, pode causar muito frizz, pode trazer elasticidade também pro cabelo. Então, toma cuidado, tá? Se eu fosse indicar pra vocês, eu indico vocês retocar o cabelo uma vez por mês, tá? Raiz, faz um retoque aí uma vez por mês que tá ótimo. Último erro, gente, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi um erro, assim, que eu cometi nas 5 primeiras aplicações que eu fiz com o Enê, que era... Eu não retirava o Enê da maneira correta, tá? Eu tinha o costume de fazer o seguinte, eu enfiava a cabeça debaixo d'água e já vinha com o shampoo. E isso fragilizava muito o meu cabelo, ele ressecava muito. E quando eu comecei a perceber que tava dando ruim, obviamente eu fiquei com medo de quebrar o cabelo, né? Eu comecei a testar maneiras que eu achava melhor, assim, pra soltar o Enê do couro cabeludo, tá, gente? Então a maneira que eu encontrei mais adequada pra mim era o seguinte, eu deixava a minha cabeça ali embaixo da água um pouco pra amolecer o Enê, tá? Depois eu vinha com uma máscara da Scala, aplicava no couro cabeludo e ia massageando. Depois, novamente, eu colocava a cabeça embaixo da água,
tirava aquela primeira parte do Enê ali misturado com a máscara e depois eu vinha com um shampoo mais nutritivo ou hidratante, tá? Tanto é que eu gostava muito de usar aquela linha Maria Natureza da Salon Line, se não me engano, tá? Eu adorava comprar o shampoo de nutrição deles porque realmente é um shampoo bem assim, bem nutritivo mesmo, ele não ressecava o meu cabelo. Então eu comecei a fazer isso e o meu cabelo foi ficando com um aspecto cada vez melhor. E depois que eu vi que era o jeito correto pra mim, eu segui com isso até, né, depois que eu comecei a fazer a transição. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual erro você já cometeu aí usando o Enê, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem você quiser, deixe seu like, me siga nas redes sociais e assista as propagandas até o final. Beijo de luz, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!